Antunes Souza e da Milena Martins Lelis. Vamos celebrar uma cerimónia pública e solene. Pública porque todo casamento é revestido de publicidade e publicitamos porque o casamento visa a constituição da família. A família é um dos valores da nossa sociedade, daí todo o cuidado que nós temos ao celebrar esta cerimónia. Pública também porque nem todas as pessoas podem casar. Há impedimentos ao casamento e, como tal, um dos requisitos é celebrá-lo num lugar público ou de fácil acesso ao público. Aqui estamos numa repartição pública, obviamente este requisito está salvaguardado. Além disso, também a porta ficou aberta para que qualquer pessoa possa vir assistir a esta cerimónia, independentemente dos motivos que o levam a assistir à cerimónia. Também é um ato solene porque é celebrado perante um oficial público com competência para celebrar casamentos. Eu sou a conservadora, estou aqui em representação da lei e da República Portuguesa e vamos seguir os trâmites que a lei nos impõe. E então, o vosso casamento, como qualquer outro casamento, independentemente da modalidade que as partes escolhem para a celebração, os casamentos começam sempre da mesma maneira. É uma manifestação de vontade, é quando nos dizem que querem casar, não é? Senão também não saberíamos. Então, foi quando se dirigiram à conservatória, em fevereiro, aproveitaram o dia dos namorados, não foi? E vieram a esta conservatória dizer que queriam casar. Onde queriam casar, escolheram, portanto, a data do vosso casamento e demais elementos necessários à instrução do processo, forneceram-nos as vossas certidões, os documentos de identificação e então, com base nisso, foi lavrado o auto de declaração para casamento, que diz o seguinte: o nobente Lucas Antunes de Souza, 25 anos, nascido no dia 29 de agosto de 1997, solteiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, República Federativa do Brasil. É filho de Carlos Alberto Rodrigues de Souza e Fabiana Antunes Silva. Nacionalidade brasileira, com estatuto e com residência habitual em Rua Francisco Duarte Pedroso, número 2A, segundo direito, Algés, Linda a Velha e Cruz Quebrada, Dá Fundo, Oeiras. Foi identificado pela exibição do respectivo título de residência. A nobente Milena Martins Lelis, 24 anos, nascida no dia 9 de novembro de 1998. Solteira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, República Federativa do Brasil. É filha de Crisio Robson Martins Tito e Rita de Cássia Lima Lelis, nacionalidade brasileira, com residência habitual em Rua Francisco Duarte Pedroso, número 2A, segundo direito, Algés, Linda a Velha e Cruz Quebrada, Dá Fundo, Oeiras. Também foi identificada pela exibição do respectivo título de residência. Declararam então que pretendiam contrair casamento civil nesta conservatória, sem convenção antenupcial, e requereram a instauração do processo de casamento. Ora, depois disto, fomos verificar a vossa capacidade para casar. E fizemos o quê? Fomos ver se havia ou não impedimentos ao casamento, de acordo com a nossa lei. Isto porquê? Porque, é assim, nós, em relação aos estrangeiros, exigimos um certificado de capacidade matrimonial, porque é a lei que são nacionais que nos tem que dizer se são capazes, se têm capacidade para casar ou não. Mas o Brasil tem a particularidade de remeter para a lei do país onde residem legalmente. E os dois têm título de residência, cá em Portugal. Então, que nós vamos apreciar a vossa capacidade exatamente nos mesmos termos que apreciamos a nossa, como se de cidadãos portugueses se tratasse. Então, pegámos nos vossos assentos de nascimento e fomos verificar se havia algum casamento anterior, fomos verificar se tinham idade para casar, fomos verificar se havia lá algum averbamento de interdição ou algo que averbasse alguma incapacidade, o que é que poderia chamar-nos a atenção, e fizemos algumas outras diligências que houvesse ao consulado, nomeadamente, para ver se realmente podiam se encontrar em condições de casar ou não. Também nos juntaram um documento que nos garantia que eram solteiros, passado pela vossa embaixada, e como tal foi proferido, depois de feitas todas as diligências, foi proferido um despacho favorável nesse sentido, que diz o seguinte:
Os nubentes devidamente identificados pretendem contrair casamento civil nesta conservatória, sem convenção antenupcial. Nesta altura, dizem que querem casar sem convenção, isso significa que querem casar no regime da comunhão de adquiridos. Só que nesta altura ainda não fica definido o vosso regime de bens. Por uma razão, embora ambos tenham título de residência, a lei brasileira só remete para a lei portuguesa quanto à vossa capacidade para casar, não quanto ao regime patrimonial. Por isso é que depois nós vamos entregar-vos um formulário que vão preencher e que vão dizer que já têm título de residência e assim, aí sim vai ficar depois sem convenção, porque neste momento o casamento vai ficar só civil. E depois de preenchido, uma vez que já têm título legal, ficam então preenchidos sem convenção, está bem? Está bem. Ora, e então, depois o despacho segue, dizendo que é o casamento civil sem convenção, e diz, atendendo a que os nubentes são de nacionalidade brasileira, mas têm residência habitual em território português, como se comprova pela exibição do seu documento de identificação, a sua capacidade para contrair casamento é regulada pela lei portuguesa. Depois põe aqui os números dos artigos todos, não é? Pelo que no presente processo aferiu-se a capacidade dos nubentes, embora de nacionalidade brasileira, como se de cidadãos portugueses se tratasse. Ou seja, a lei brasileira devolve à lei portuguesa a competência para aferir a capacidade matrimonial dos nubentes, pelo que não lhes é exigível certificado de capacidade matrimonial. Assim, na ausência de acordo quanto à lei, depois quanto então, isto que eu vos estive há pouco a explicar, na ausência de acordo quanto ao regime de bens, este será determinado nos termos do artigo 26 do regulamento, ou seja, será a primeira residência conjugal. Se vão continuar a viver cá em Portugal, será a lei portuguesa. Portanto, é esse tal formulário. Assim, nos termos do artigo 144 do Código do Registro Civil, e não havendo impedimentos ao casamento, autorizo a celebração do mesmo. Portanto, uma vez que foram autorizados a casar, é por isso que nós estamos aqui, então, para dar continuidade ao casamento, porque depois de tudo o que foi apreciado, de verificar ao abrigo da nossa lei se havia ou não impedimentos, foram autorizados a casar. E o nosso Código Civil começa por dizer que hoje estamos a celebrar um contrato diferente dos outros, porque nós celebramos alguns contratos de compra e venda, arrendamento, de emprego, não é? Este é um contrato diferente porque é um contrato que visa a constituição da família. E diz o Código que o casamento é um contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida. Quem pode casar? Todos aqueles a quem não são deduzidos impedimentos. Os impedimentos estão fixados na lei, cabe-nos a nós verificar a sua existência ou não. Portanto, entre os impedimentos, os impedimentos são muitos, estão no Código Civil. Eu apenas vou-vos dizer, por exemplo, o laço de parentesco. Eu tive que comparar os dois assentos de nascimento para ver se eram parentes, porque em alguns graus impede o casamento. Aquilo que eu vos disse, se havia ou não algum casamento, porque se tivessem algum casamento teria que estar devidamente já dissolvido. Portanto, coisas só para terem uma pequena ideia. Isso são impedimentos. Há muito mais, mas só para ver. Não havendo impedimentos, as pessoas são livres para casar, seja com quem for. Também porque vivemos numa sociedade em que todos somos iguais, isto vem refletir-se no casamento, que se baseia na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Dentro do casamento, são iguais. Devem orientar a vossa vida familiar tendo em conta os interesses da própria família, que estão agora a constituir, e os interesses também de cada um. Não podem só salvaguardar os interesses de um, os interesses dos dois dentro da própria família. Limitados pelos direitos do outro. Nós só podemos ir até onde o outro nos permitir, porque os direitos do outro têm que ficar sempre salvaguardados. E depois, então, de vos dar conhecimento do que diz a lei em relação ao casamento, vou agora perguntar ao Lucas se quer casar com a Milena. Sim. E a Milena se quer casar com o Lucas. Sim.
Então, agora, vai repetir aquilo que eu vou dizer, dizendo no final, depois, o nome da Milena, está bem? Vai dizer, é de minha livre vontade casar com, e diz o nome, Milena Martins Pereira. É da minha livre vontade casar com Milena Martins Leles. E agora é a vez da Milena. É de minha livre vontade casar. Ok. É de minha livre vontade casar com Lucas Antunes Souza. Uma vez que é da livre vontade de ambos contrair casamento um com o outro, eu, porque a lei me deu poderes para tal, em nome da lei e da República Portuguesa, declaro o Lucas Antunes Souza e a Milena Martins Leles unidos pelo casamento. A partir deste momento, estão casados. Têm alianças? Sim. À altura de as trocar. E se quiserem trocar algumas palavras, também podem fazê-lo. Não vai sair nada. Levante-se. E podem cumprimentar-se. Ai,